Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas para darmos início a mais um programa da nossa série número 8, onde estamos falando sobre as criações mentais. Nosso programa de hoje, 11º, Interação e Permuta. E para falar melhor sobre o tema, aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Eu estou aqui para interagir. E você, telespectadores, tem alguma coisa para permutar? Nós agradecemos a você, a tudo e a todos os seres, em especial a TV Mundo Maior, a TVC Canal 13 e as demais afiliadas, por nos dar a oportunidade de chegar, a outras instâncias através desses anjos de luz que nos possibilitam essas oportunidades de aprender e de dividir, de interagir e de permutar, não é isso? Interação e permuta, acredito que é um tema que traz muito para o nosso cotidiano, né? Dentro do estudo que a gente tem feito, né, ao longo desses programas, desta série, essa construção que está sendo feita, interação e permuta, acho que faz bem essa ligação, trazendo para o nosso dia a dia, né? E não tem como nós vivermos em relação sem realmente interagirmos e sem haver essas trocas, né, essas permutas. Tecnicamente, você poderia dizer assim, baseado nos experimentos da física quântica inicialmente. Hoje, não mais, porque já tem uma visão mais ampliada. Mas antes, se eu olhasse para algo, eu já estaria interagindo e, ao mesmo tempo, permutando. Mas agora percebemos que não precisamos olhar. Basta a frequência, o estado vibracional, nós já vamos estar interagindo e, ao mesmo tempo, permutando por nossa vez. E com incontáveis realidades. Porque Isso o tempo todo. o tempo todo. Segundo Emmanuel, é ininterruptamente, não tem como. Se tivéssemos condição de parar de pensar, mesmo assim o antes pensado que estabeleceu o padrão continuaria a interação e a permuta. Porque o pensamento é o mecanismo mais dinâmico para que essas permutas e interações aconteçam. Mas o pensamento de agora estabelece um padrão e esse padrão continua até que haja um novo pensamento. Então não tem como. Por isso que André Luiz fala que é inesgotável e inestancável o mecanismo do próprio universo mental. Muito interessante, né, a gente até ter esse conhecimento, já que é ininterrupto essa interação e essa permuta, então para cada vez mais estarmos vigilantes, né? Que aí já é o tema do nosso próximo programa, vigiar Exato. e orar. E vamos ver depois, como nós falamos da surpresa, será que é vigiar primeiro e orar depois ou vice-versa? É isso aí. Então, para a gente dar início, né, a esse estudo de hoje, convido você a estar acompanhando comigo aqui no livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, página 306. Quando nos predispomos à realização de um projeto, uma infinidade de outras ideias se associam às nossas. Por meio desse processo de contínua interação e permuta, passamos a nos comportar como uma grande entidade, em que todos os seus componentes pensam, sentem e agem na mesma frequência de atuação. Conduzindo-nos pelas diretrizes da lei, lograremos fácil acesso a uma fonte de recursos inesgotáveis que nos fornecerá o processo de autoiluminação. Sebastião, então, quando elaboramos uma ideia, se ela estiver em consonância com as diretrizes da lei, acessaremos os recursos para a realização do projeto idealizado? Exatamente. E até certo ponto, mesmo ela não estando em consonância com a lei, deveria reger o conteúdo naquele contexto, nós podemos até criar uma ideia contrária, que nós chamamos de anti-lei. Mesmo assim, ela acontecerá e aprendemos com isso, pelo menos, como não fazer. Porque, às vezes, com os erros, aprendemos também, ou erros são lições belíssimas para um aprendizado futuro. Porque quando na tentativa, mesmo equivocada, como nós falamos, nós movimentamos, interagimos, permutamos, só que dependendo da frequência que eu estabeleci. Se negativo, eu vou interagir e permutar com frequências de igual teor. E quando eu percebo que o meu cenário está perturbando-se e não harmonizando-se, onde eu vou estabelecer novos critérios para um novo começo, após o parar com aquele intento e renovar as minhas ideias e estabelecer novas propostas e começar uma nova criação.
Então, no caso, né, mesmo estando em desarmonia com a lei, né, como você está dizendo, essa interação hipermutar acontece, né, pois somos os co-criadores das nossas mazelas, não é? Exatamente. Por isso não tem como acusar a Deus, porque nós dizemos em sentido profundo que Deus não interfere em momento algum em nossas vidas, porque se nós dissemos que Ele criou, ou melhor, Ele é a criação, mas algo nele está criando o que nós chamamos de o verbo criador. E ao criar estabelece leis, ou mesmo as leis foram estabelecidas mesmo antes dessa criação. E se existem leis, Ele não precisa interferir, porque se criou leis, as leis é que vão regulamentar o contexto onde vivemos. Então, a nossa desobediência às leis causamos um aparente caos, a retomada ou a compreensão das leis, estabelecemos uma nova ordem. Por isso, nesse erro e acerto, nós vamos alinhando-nos com essas leis e aprendendo que desde as microestruturas, tudo obedece a uma lei, em termos gerais, a lei suprema, a lei de amor. Fracionada em incontáveis leis, nós vamos ver a lei de atração, gravitação, repulsão, a luz, calor, radiação, radioatividade, uma infinidade de outras leis que são fragmentos ou elementos que regem o contexto a depender do estado evolucional que nos encontramos. No caso aqui, né, quando nos predispomos à realização de um projeto, uma infinidade de outras ideias se associam às nossas. E isso, então, vai de acordo, né, em consonância com este pensamento, né, com este projeto que eu estou elaborando. Então, essa associação vai se dar, se for algo nobre, vai se associar com ideias no mesmo teor. Exatamente. Vamos imaginar que você estaria idealizando agora criar um sistema solar ou um planeta. Então, a lei que estaria sobre a regência dessa criação tua seria a força centrípeta e a força centrífuga. A força centrípeta aglutinando os elementos nessa nebulosa para você gestar o seu astro, o seu sistema solar. E, ao mesmo tempo, a força centrífuga tentando estabelecer critérios para tirar da nebulosa esse orbe, esse astro que você está criando e colocá-lo em órbita, e aí vai ser gerenciado essa órbita pelo meio da lei de gravitação, que vai limitar o espaço e a função para que esse mecanismo se dê. Mas se você fosse criar um astro em miniatura, um átomo, agora a lei já seria outra, a força de atração, o que nós chamamos a força nuclear forte para unir os elementos e, ao mesmo tempo, a interação fraca para promovermos, para estabelecer o critério da evolução e outras leis que interagem nesse mecanismo para que haja também a solidariedade entre os elementos e, ao mesmo tempo, a expansão consciencial. Ok. E aí, no caso, né, aqui a interação e a permuta, e passamos a nos comportar como uma grande entidade, que é isso que você está trazendo. Exato. Se for nos microelementos, nós vamos ver através da fissão e da fusão nuclear esse mecanismo acontecer. Mas aqui em nosso cenário, no nosso laboratório mental, quando expressamos o mais discreto pensamento, nós enviamos cópias desse pensamento para incontáveis frequências e vamos começar a interagir por mais discreto que seja o pensamento. Em interagindo, vamos atrair e permutar valores. Em permutarmos, nós vamos construindo as formas dos pensamentos, a depender dos nossos sentimentos, as emoções, o que se pretende, e vamos transformando essa entidade que nós estamos criando por meio de duas forças internas, a nossa força motriz de criação e sublimação, e ao mesmo tempo aquilo que queremos criar ou promover. Então, duas potências, uma orientadora e a outra que vai obedecer, que vai se promover, que vai se beneficiar da criação. De igual modo, do meio externo, por essa interação e por essa permuta, vamos atrair a nossa força de orientação, vamos atrair outras forças para suprir deficiências que ainda temos naquele processo criativo ou até associarmos a outras mentes para essa criação em conjunto. E, ao mesmo tempo, de igual modo que nós vamos promover em nós e estamos interligados com tudo, os elementos semelhantes são convidados a participar do contexto também. Então, vamos construir uma potência com 4 potências, e ela vai ser uma 5ª potência, a soma dessas 4, que vai ser essa grande entidade com incontáveis realidades
manifestando em seu contexto. Que aí, nesse caso, é o pensar, sentir e agir na mesma frequência de atuação. Exatamente. Esse pensar, esse sentir, esse falar e o agir vai movimentar todo o nosso universo interno e essas duas forças, a força orientadora e a que se quer promover, e ao mesmo tempo nós vamos atrair de igual modo as forças externas, orientadoras, para nos inspirar, e ao mesmo tempo aquelas que querem promover por meio desse processo de interação e de permutas incessantes. Aqui, então, no caso, conduzindo-nos pelas diretrizes da lei, lograremos fácil acesso a uma fonte de recursos inesgotáveis. Então, o que nos fará acessar esses recursos inesgotáveis? Então, quanto mais nobre a intenção e quanto mais extensos os benefícios por meio dessa interação e de permuta, mais profundo nós mergulhamos na nossa consciência, que é uma fonte de recursos inesgotáveis, e mais conexões fazemos com a consciência cósmica nas suas incontáveis expressões. Então, temos essa fonte inesgotável em nós e, ao mesmo tempo, fora de nós. Que nos favorecerá o processo de autoiluminação. Exato, porque se eu quero promover, eu já estou iluminando-me de dentro para fora, porque orar é iluminar-se de dentro para fora. Então, eu estou fazendo um processo de transformação do meu interior para o exterior. E, ao mesmo tempo, os elementos que eu atraio do exterior, que pode ser luzes mais sublimes do que as minhas, vêm iluminar o meu interior e, ao mesmo tempo, elementos menos experientes do que o meu vêm aprender com o meu próprio interior. Ok. E você que está aí acompanhando o nosso programa, quiser assistir aos programas anteriores, compartilhar com os amigos, é só você entrar no nosso site tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões, mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Aguardo você!